Alô galera, Vasco e Análise, aqui Marcelo falando. Ontem, dia 7 de março, lá em São Januário, né? O jogo começou às 8 da noite. Água Santa 3, Vasco 3. Melhor dizendo, Vasco 3, Água Santa 3, que o mando de campo era nosso. A gente viu lá um jogador decadente, né? Patético, né? Ele é decadente e patético, né? De 2013 até 2017, figurou aí no Santos, Cruzeiro, Botafogo, São Paulo, né? E depois Vitória, Inter, emprestado nas coxas, né? E depois 20 para cá, Coritiba, Sport, Guarani, Criciúma, né? Então é um jogador em fase decadente, 30 anos inclusive, né? Todo mundo sabe aqui que no Botafogo ele fazia das suas, né? É um moleque, é um bobalhão, é um canalha que ontem, quando o Água Santa empatou e depois virou, tripudiou lá do banco de reservas do Vasco, tripudiou da torcida, né? Criando um clima ridículo, bélico em São Januário, né? Um merdinha daquele, né? E conseguiu tirar o foco aí, né? Bem feito. A Água Santa jogou bem, melhor que o Vasco no segundo tempo inteiro, né? O Vasco foi melhor que o Água Santa no primeiro tempo, não no tempo inteiro, mas foi melhor, e o Água Santa foi melhor o tempo inteiro no segundo tempo, né? Já falei isso num vídeo aí do esquema tático, o que o Pivete, o técnico deles, fez, né? Que é nosso patético e simplório esquema tático, né? Previsível como sempre, né? É a mesma coisa de todos os jogos. E esse rapaz aí, esse bobalhão, esse Neilton, fim de carreira, otário, né? Criou aquela situação toda lá, né? Aqui é Vasco, cadê o aqui é Vasco? Olha aí o Água Santa, né? Então houve confusão dentro de campo e depois lá fora, né? Também lá fora, né? Já de banho tomado, de óculos, né? O bobalhão, né? O Valentinho, né? Neilton. Bom, chega 2 minutos para falar desse canalha, tá bom demais, né? Bom, esquema tático do Vasco, né? Volto a frisar aqui, é aquele esquema tático simplório, né? A gente não cria por dentro, a gente cria por fora, né? Com pontas construtores. Ele transforma o Payet em um ponta construtor, que cai às vezes pelo meio de campo. O Payet não fica no meio de campo como aquele 10 clássico. Ele joga um pouco mais espetado na esquerda e tentando criar, óbvio, né? De fora para dentro, juntamente com o Adson também de fora para dentro, né? Como sempre fez os esquemas do Ramon Dias, no 4-3-3, inclusive no Al-Hilal era assim também. Mas quando você pega um outro técnico e vem estudando o Vasco, analisa, e aí você povoa os corredores do Vasco, você bota gente para impedir que o Paulo Henrique suba, aquela dobradinha com o João Vitor também não ocorreu, você bota gente para impedir que o Piton suba, né? 2 ali em cima do Piton, então o Payet pela esquerda e o Adson para a direita ficaram perdidos, né? Sem ter aquele link ali, né? Às vezes, Paulo Henrique, João Vitor e Adson, Léo Pelé, Piton e o Payet, né? Sforza ou o Zé Gabriel, no caso de ontem, começou jogando mais fixo, o Galdames podendo pintar mais na área, ele tem que pisar no terceiro terço mais vezes. Ontem ele dá uma trivela para o Payet domina, chuta pro gol, bola só pro goleiro, caixa dele. Tem que entrar mais na área, né? Tem que entrar mais no terceiro terço do campo. Não ficar só no segundo terço ali. Deixa o Sforza ficar ali no segundo ali, né? Entre o finalzinho do primeiro, no segundo, e deixa para entrar e ficar na entrada do terceiro terço o Galdames, para que possa ajudar o Payet e o Adson. Então fica muito complicado jogar apenas como criador, né? E o Adson não é aquele jogador que vai jogar tudo bem em todos os jogos. Ele lembra o Thiago Neves, lembra o Bismarck das antigas, jogadores muito bons, mas que de vez em quando se desligavam. O próprio Alex do Cruzeiro, Alex do Coritiba, de vez em quando ficava desligado, cracaço, mas ficava desligado. Então não é todo jogo que ele vai dar intensidade, e aí o Payet, desgastado o Payet no segundo tempo, inclusive, né? Ele fica sozinho, sem ter com quem tabelar. Aí ele tira o João Vitor, o maior zagueiro, a gente toma gol de cabeça, que o Medel e outros ficam ali baixinhos para tentar defender as bolas alçadas, né? Inclusive no terceiro gol do Água Santa, quem estava é o Verrete, mesmo o Altão não conseguiu, porque é muita gente
Verret não pode ficar sozinho lá, contra 5, 6, né? Então, essa situação, esse esquema tático previsível, é complicado. No meio de campo, apenas o Sforza e o Galdames, né? Três zagueiros, né? 2 alas, com as 2 meio de campo, Sforza e Galdames, 3-4-3, Payet, Verret e Adson, e de vez em quando ele muda esse esquema, né? Vai para o 3-5-2, às vezes já jogamos no 4-4-2, ontem ficamos só com 2 zagueiros, né? Mas muito mal treinado o esquema de zagueiro, a gente leva gol em todos os jogos. Levou gol de cabeça do Bangu, levou gol de cabeça contra o Botafogo, salvo engano, agora contra o Água Santa. É impossível a gente ficar nessa toada. E eu reclamei aqui, né, contra a Portuguesa, os primeiros 25 minutos foram terríveis. A gente jogou recuado e a Portuguesa só fez 1 ou 2 gols porque é frágil o seu time, o seu elenco é frágil. Ontem o Água Santa, né, perdeu aí 3, 4 chances de ter feito mais gols do que fez 3, né, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Então tá fraco, né, é fácil aqui falar do jogo quando termina, mas eu venho falando isso há muito tempo. A gente não tem variação de esquema tático, é só bola espetada para os alas para cruzarem para a área. Raramente há uma jogada pelo meio, e quando é feita pelo meio é de fora para dentro. A gente não tem um jogador de dentro, que joga por dentro, que cria por dentro e também vai por fora. Nós não temos esse cara de dentro para fora e nem de dentro para dentro. O Payet raramente está ali. Quando está no meio, ele veio da esquerda para cá, aí traz 2, 3 marcadores, tem ali um muro e fica complicado, né? Tudo bem que ele tem uma excelente qualidade, um cracaço de bola, né? Outro dia só tenho aqui um enquete, levei pancada pra caramba aqui, né? Aqui no YouTube, no TikTok, perdão, aqui no Kawaii, no TikTok, né? Que eu acho que o Payet tem mais habilidade com a bola do que o Arrascaeta. E não obstante o Arrascaeta ser mais vitorioso e várias vezes muito mais efetivo, né? Dando assistências agudas, né? É um cracaço de bola o Arrascaeta, mas eu acho que o Payet, né? Como craque, como recurso, teria mais do que o Arrascaeta, até porque o Payet tem aquela esticada, né? Ele domina e estica a bola. O Arrascaeta nem tanto, tá mais para assistência, né? Mas seguindo aqui, é pouco demais para a gente ficar aí com esse esquema patético, esquema tático patético, com 3 zagueiros levando gol de cabeça, né? Tentando criar com os zagueiros atrás e não tendo jogada pela meiuca ali, né? E para fechar aqui, quem foi ontem ao São Januário, no 3-2 do Água Santa e no 3-3 na virada do Água Santa foi embora, eu tenho até um pouco de pena dos senhores, né? Porque são medrosos e não viram a festa, né? O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor, né? O Vascaíno é outra parada, é diferente. Nós estamos aí há anos e anos sofrendo e ninguém abandona o time. O Vasco não tem torcida, é uma torcida que tem um time, né? E aí, vendo vários torcedores indo embora, né? Correndo do pau, né? Medrando, né? Abandonando o barco, acho feio, né? Até porque o símbolo do Vasco também é uma caravela, né? Um barco imenso. A gente não pode abandonar esse barco jamais, né? Se o Pedrinho nasceu Vasco e é Vasco, eu acordo pensando em Vasco, passo o dia pensando em Vasco, vou dormir pensando em Vasco, né? Então ninguém é mais Vasco do que eu e eu não sou mais Vasco de ninguém. Vascaíno é vascaíno mesmo, não tem jeito, né? Acho feio, patético quem foi lá ontem. Eu lembro, Palmeiras 3-0, eu e meu pai lá, no bairro do Grajaú, Rio de Janeiro, assistindo no Botequim, fedorento, o nome era Leite. Só tinha eu lá, né? Sendo zoado por flamenguista. No final, Vasco 4-3, o pessoal veio apertar minha mão, porque o quê? Porque eu fiquei até o final, né? Não abandonei o barco e jamais vou abandonar, né? É complicado a gente ver o vascaíno correndo com medo, medinho, né? De um empate, ou melhor, de um empate, né? Do empate depois da virada do Água Santa, né? E não contavam com a astúcia do Payet colocar a bola na cabeça do Piton e o Piton conseguir cruzar a bola, né, no canto direito do goleiro. Eu achei que aquela bola pudesse ir para o outro lado, mas que bom que foi no lado direito, pensei que fosse no lado esquerdo. E aí um gol para a gente comemorar aí, né? Bom, se gostou do meu canal, dê um like, se inscreva, sininho para receber as notificações. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.